O assassinato de John Lennon, músico lendário e ex-membro dos Beatles, ocorreu na noite de 8 de dezembro de 1980, em frente à sua residência no edifício Dakota, em Nova York. Lennon foi baleado por Mark David Chapman quando retornava para casa com sua esposa, Yoko Ono, após uma sessão de gravação. Chapman, que já havia demonstrado sinais de obsessão por Lennon, abordou-o sob o pretexto de pedir um autógrafo pouco antes do trágico evento. Após disparar 5 tiros, 4 dos quais atingiram Lennon, Chapman permaneceu no local lendo um livro até ser preso. A morte de Lennon não representou apenas uma perda significativa para o mundo da música, mas também uma ampla convulsão cultural e emocional. Para muitos, seu falecimento extinguiu as esperanças de uma reunião dos Beatles e diminuiu os ideais de paz e amor que caracterizaram a década de 1960. O evento ressoou profundamente entre os fãs, que lamentaram não apenas a perda de um artista amado, mas também o fim de uma era que prometia mudanças sociais e liberdade artística. O assassinato de Lennon permanece como um lembrete pungente da fragilidade da vida e do impacto da violência na sociedade. A década de 1960 chegou a um fim horrível e definitivo para todos aqueles que ainda se apegavam aos ideais daquela época, quando Mark David Chapman assassinou a tiros o astro da música John Lennon em frente à residência de Lennon, na cidade de Nova York. Lennon e Ono moravam no Dakota, um luxuoso prédio de apartamentos localizado na esquina noroeste da Rua 72, com a Central Park West. Construído na década de 1880 para Edward Clark, cofundador da Singer Sewing Machine Company, o prestigiado Dakota foi lar, ao longo dos anos, de algumas das personalidades mais famosas do mundo, incluindo os atores Boris Karloff e Judy Garland, e o compositor Leonard Bernstein. A profusão de elementos arquitetônicos, como frontões e janelas de sótão, faz com que o edifício se assemelhe a um castelo germânico. Supostamente recebeu esse nome porque, na época de sua construção, sua localização na parte alta da zona oeste de Manhattan era tão isolada das áreas mais movimentadas da cidade que alguns comparavam seu isolamento ao do território de Dakota. Lennon e Ono se estabeleceram no Dakota em 1973, em meio à longa batalha judicial de Lennon contra o Serviço de Imigração e Naturalização, INS, uma agência federal do São Paulo. O INS, num esforço aparentemente motivado politicamente pelo governo do presidente Richard M. Nixon, tentava deportar Lennon, nascido na Grã-Bretanha, por considerá-lo um estrangeiro indesejável. Somente no final de 1975, Lennon conseguiu vencer o caso e obter permissão para viver permanentemente nos Estados Unidos. A desgastante batalha judicial deixou Lennon física e espiritualmente exausto. Quase ao mesmo tempo em que Lennon venceu sua batalha judicial, Ono deu à luz o filho do casal, Sean. Sean nasceu em 9 de outubro de 1975, que era o 35º aniversário de Lennon. Um dos princípios do relacionamento de Lennon e Ono era a igualdade entre os sexos. Então, quando Ono disse a Lennon que havia cumprido sua parte do acordo com a gravidez e o parto difíceis, e que agora era hora de ele assumir os cuidados do bebê, Lennon não hesitou. Os últimos anos de sua vida haviam sido repletos de turbulências legais, pessoais e artísticas, e Lennon estava pronto para se afastar do mundo, bem como de sua música. Musicalmente, o ex-Beatle vinha passando por um período de estagnação criativa há algum tempo. Após a separação dos Beatles, Lennon lançou o álbum solo Imagine, em outubro de 1971. O disco foi um sucesso estrondoso de crítica e público, mas os álbuns solo subsequentes de Lennon, gravados durante um período em que sua criatividade e foco estavam sendo minados por seus contínuos problemas legais e pessoais, incluindo problemas em seu casamento,
Ele e Ono ficaram separados por mais de um ano em determinado momento. Não conseguiram igualar o sucesso de Imagine. Já afastado da vida pública, Lennon aproveitou a oportunidade para concentrar suas energias nos cuidados com seu filho pequeno, em vez de se dedicar à música. Em 1980, porém, o compositor adormecido em Lennon começava a despertar. Ele estava pronto para se reafirmar na cena musical após uma ausência de mais de 5 anos. Uma viagem à Bermuda no meio do ano lhe rendeu inspiração para uma série de novas canções, bem como para o título do possível álbum Double Fantasy, inspirado em uma flor que ele viu em um jardim. Lennon e Ono passaram o final do verão e o outono de 1980 trabalhando no álbum, que evoluiu para um disco com faixas alternadas dele e dela, para que os dois pudessem cantar um para o outro. Lançado em meados de novembro de 1980, Double Fantasy foi bem recebido pelo público. Lennon também estava envolvido em outros projetos musicais. Ele estava trabalhando na expansão da canção de Ono, Walking on Thin Ice, que havia recebido muita atenção em clubes para que pudesse ser lançada como single. Ele também esteve muito envolvido na produção de Milk and Honey, o álbum planejado para ser o sucessor de Double Fantasy. É por isso que Lennon estava no Record Plant em 8 de dezembro de 1980. Na tarde de 8 de dezembro, Lennon e Ono concederam uma entrevista a uma equipe de rádio no escritório de Ono, no edifício Dakota, conhecido como Estúdio 1. Por volta das 17 horas, o casal saiu do prédio rumo ao Record Plant. Ao sair do Dakota para caminhar até um carro que o aguardava, Lennon foi abordado por um jovem rechonchudo de óculos que lhe ofereceu uma cópia de Double Fantasy para autografar. Lennon rabiscou sua assinatura no álbum e saiu apressado. Mal sabia ele que acabara de dar um autógrafo ao homem que o mataria algumas horas depois, Mark David Chapman. Nascido em Fort Worth, Texas, Chapman era filho de um sargento da Força Aérea dos Etudes e de uma enfermeira. Ex-usuário de drogas que se converteu ao cristianismo no ensino médio, Chapman passou por uma série de empregos temporários, incluindo o de monitor de acampamento e segurança. Em 1977, ele tentou o suicídio. Em certo momento, um amigo recomendou que Chapman lesse o romance O Apanhador no Campo de Centeio, 1951, de J.D. Salinger. O livro o impactou profundamente e ele tentou moldar sua vida de acordo com o personagem principal, Holden Caulfield. Na manhã de 8 de dezembro, Chapman saiu do quarto do hotel. Uma variedade de pertences pessoais estava disposta sobre a cômoda, incluindo seu passaporte, uma fita cassete de 8 pistas e uma Bíblia aberta no Evangelho de João. Após a palavra João, Chapman havia escrito o nome Lennon. Ao sair do quarto, ele portava um revólver calibre .38 carregado com 5 balas de ponta oca. Depois de deixar o Sheraton, Chapman comprou outro exemplar de O Apanhador no Campo de Centeio. Em seguida, foi esperar na calçada em frente ao Dakota. Chapman teve a oportunidade de matar Lennon quando o músico saiu no final da tarde para ir ao Record Plant, mas recuou e apenas pediu que seu exemplar de Double Fantasy fosse autografado. Lennon e Ono saíram do Record Plant por volta das 22h30. Inicialmente, pretendiam ir ao Stage Deli para comer algo, mas mudaram de ideia e decidiram ir direto para casa. Por volta das 22h50, a limusine chegou em frente ao Dakota. Ono saiu primeiro, seguido por Lennon, que carregava algumas fitas cassete da sessão no Record Plant. Envolto em sombras, Chapman chamou Lennon pelo nome enquanto o astro do rock passava por ele na calçada. Lennon virou-se parcialmente e olhou fixamente para a escuridão. Agachado em posição de combate, a menos de 6 metros de distância, Chapman apontou sua arma e disparou 5 vezes em rápida sucessão contra Lennon. 4 balas atingiram o corpo do cantor. Lennon cambaleou pelos 5 degraus até a entrada do Dakota e desmaiou.
Chapman largou a arma, tirou o sobretudo para mostrar que estava desarmado e começou a ler seu livro até a chegada da polícia, que o prendeu. A polícia levou Lennon para o Hospital Roosevelt, onde ele foi declarado morto ao chegar. Ele havia perdido aproximadamente 80% do seu volume sanguíneo.